Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o que nós veremos? Veremos transitividade verbal ou predicação verbal. Na verdade, nós já estudamos isso quando nós vimos os complementos verbais. E o que é predicação verbal ou transitividade verbal? É justamente a ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e os complementos, né? Que são os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Aí existem verbos, né? Verbos de várias formas. Então, o verbo pode ser intransitivo, transitivo ou de ligação. Na verdade, todos estes nós já estudamos, só falta as definições, né? Mas vocês já conhecem. Então vamos lá. O que é verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Ele por si só já passa toda a informação. A única informação a mais que eu posso de repente colocar é um adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, afirmação, o que quer que seja, né? Então, olha o exemplo aí. A gata morreu. Eu não preciso dar mais informação alguma, porque o verbo morrer ele já é completo por si só. Aí vocês devem pensar assim: ah, professora, mas eu posso de repente dizer quando morreu, como morreu, onde morreu. Aí, se você der essas informações a mais, você estará dando adjuntos adverbiais. Apenas isso, nada mais. Então, olha o exemplo aí. Os exemplos. A árvore secou. O verbo secar, ele também, neste caso específico, ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa mais de qualquer tipo de complemento. O que eu posso dizer é onde, quando, porquê. Aí eu também estarei dando adjuntos adverbiais de tempo, de lugar, de modo, de causa, o que quer que seja. A criança nasceu, a mesma coisa. O menino caiu, eu chorei, o bebê gritava. Tudo bem até aí? Então, aí depois nós temos os verbos transitivos. O verbo transitivo ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, mas o que nós precisamos a princípio saber é que o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Ele realmente tem necessidade porque sem o complemento dele, que vai ser obviamente o objeto direto e o objeto indireto, é que vai dar o sentido à frase. Então, observa o exemplo aí, ó. A cozinheira fez um bolo. A cozinheira fez o quê? Um bolo. Então, um bolo está complementando o sentido do verbo fazer. Quem faz, faz algo, né? Então, ele é um verbo transitivo. Então, sujeito a cozinheira, predicado verbal, fez um bolo. Aí, olha só, observe aí, o transitivo, o verbo transitivo indireto é aquele que precisa também de um complemento e ele virá com o auxílio de uma preposição. Na verdade, depois do verbo transitivo indireto, que vai ser unido por uma preposição, ele virá o objeto indireto, o aí. Então, observem o exemplo, ó. Maria gosta de chocolate. Maria gosta de quê? De chocolate. É um verbo transitivo indireto. E, obviamente, de chocolate é um objeto indireto, como nós já estudamos isso. Então, aqui, ó, sujeito Maria, predicado gosta de chocolate. Aqui é Maria gosta de quê? De chocolate. Então, de chocolate aí é justamente o objeto indireto. Aí temos alguns exemplos. Marta obedece aos pais. Marta obedece a quem? Aos pais. Eles necessitam de ajuda. Eles necessitam de quê? De ajuda. Eu falei com um aluno. Eu falei com quem? Com um aluno. Então percebam que todos eles, esses verbos, precisam de um objeto indireto porque eles precisam da preposição que acompanha esse objeto indireto. Aí veja o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que precisa do complemento, o verbo transitivo precisa do complemento, mas só que esse complemento não tem preposição. Na verdade, vai ser o objeto direto. Então, aqui é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente algo, quem revela algo, alguém. O sentido desse verbo transitivo, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Indicam que, o que, ou quem, né? Então, aqui, a menina comprou uma blusa. A menina comprou o quê?
uma blusa. Então, uma blusa é o meu objeto direto e comprou é um verbo transitivo direto, tá? Aí vamos adiante, tem mais alguns exemplos. Ó, Marta e Roberta abriram as janelas. A Marta e Roberta abriram o quê? As janelas. As janelas é o meu objeto direto. Eu nunca vi um monstro. Eu nunca vi o quê? Um monstro, objeto direto. A mesma coisa com ele comeu as batatas e Ronaldo descobriu as joias. Comeu o quê? As batatas. Descobriu o quê? As joias. Aí tem ainda, como eu havia falado também lá no exercício, tem o verbo transitivo direto e indireto. Na verdade, ele terá dois complementos verbais, um objeto direto e um objeto indireto. Vai ter um OD e um OI. Só que a ordem pode variar, né? Porque nós estudamos já isso aí. Olha aqui, ó. O exemplo. Eu fiz uma torta para você. Eu fiz o quê? Uma torta. Para quem? Para você. Então, uma torta é o objeto direto e para você é o meu objeto indireto. Essa ordem pode variar, tá, gente? Não fiquem presos que vai ter sempre o objeto direto, depois o objeto direto. Isso aí pode mudar tranquilamente, sem qualquer tipo de problema, tá bom? Então, aqui, ó. Observe os exemplos. Comprei um livro para você. Comprei o quê? Um livro. Para quem? Para você. Ontem emprestei minha saia preferida à minha irmã. Então, aqui, emprestei o quê? Minha saia preferida. A quem? A minha irmã. Então, percebam até que preferida aí é um predicativo do objeto direto, porque está qualificando a saia. E isso também nós já estudamos e treinamos. Então, qualquer coisa, avisem. Joana comprou as carnes para o churrasco. Comprou o quê? As carnes. Para quem? Para quê? Para o churrasco. Então, vamos recapitular rapidinho. Verbo transitivo é aquele que precisa de complementos. Os complementos são objeto direto e objeto indireto. E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de qualquer tipo de complemento. Tá bom? Aí temos ainda o verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Verbos de ligação não indicam, eles vão indicar, não vão indicar uma ação, eles vão indicar um estado, tá certo? Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar, sempre depois virar uma qualidade, porque se não vier uma qualidade, eles não serão verbo de ligação, então tem que ficar atento aí. Então, os verbos de ligação não indicam uma ação, indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Ó, Marta estava doente, né? Então, eu tenho estava doente é um predicado nominal, doente é o meu predicativo do sujeito, algo que nós já estudamos também. Aí os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver, né? Então eles vão dar isso. Aí olha só, eu coloquei mais aí, mas não há necessidade de ficar memorizando, só foram mais alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Ó, estado circunstancial. Estou exausto. Então, somente naquele momento eu estou exausto. Depois que eu descansar, eu vou ficar bem. Aí eu estou bem. No meu normal, eu estou bem. Tá certo? Mas aqui, ó, ele está indicando uma circunstância, somente naquele momento, tá? Ele parece infeliz com os resultados. Depois que acabar a tristeza dele, ele vai ficar bem de novo, tá? Aí tem o estado permanente. Vamos entender primeiro o que é estado circunstancial e estado permanente, tá? Então, estado permanente é aquele que você está sempre no meio, gente. Por exemplo, Maria é triste. Então, do início ao fim da vida dela, ela sempre é triste, está na mesma condição. Isso aí é permanente, um estado permanente. O circunstancial só acontece às vezes. De repente, ela não passou numa prova, ela ficou triste. A Maria está triste. Então, somente naquele momento. Nos outros dias, ela está contente. Entenderam o que é permanente e circunstancial? É isso aí. Então, todos eles acontecem da mesma forma. Olha aqui, ó. Aí tem uma mudança de estágio, ficou triste com a notícia, e assim vai, tá? Então, todos eles indicam, vão indicar um estado, tá bom? Aí vamos dar uma olhadinha na questão aí, ó. E quando o Brotinho lhe telefonou. E quando o Brotinho lhe telefonou? Dias depois, comunicando que estava